Olá, está começando o Momento Jurídico, um programa da TV Legislativa para você conhecer melhor os seus direitos e deveres. Nesta edição, nós vamos falar sobre direito à saúde com a presidente da Comissão de Direito Médico e da Saúde da OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, aqui de São José dos Campos, a advogada Juliana Rassi. Obrigada pela presença. Eu que agradeço o convite, muito obrigada. Quando a gente fala de direito à saúde pública no Brasil, a nossa referência é a Constituição de 1988, que fala que a saúde é um direito de todos, né, e dever do Estado. A outra referência também é a lei que regulamentou o SUS, que é de 1990, estabelecendo uma divisão de tarefas. Qual é o papel de cada ente, do município, do Estado e da União? Sim, vamos lá. Temos sim uma lei específica, né, que trata do SUS, isso no setor público, e ela disciplina exatamente qual que é o papel da União, dos estados e dos municípios. Então a União ela é mais responsável pelas questões mais complexas, pelo questão de repasse de verbas, pelo planejamento mesmo, a forma como vai ser repassado e direcionado, né, os recursos, além de até compra de alguns medicamentos, administração de alguns medicamentos de altíssima complexidade. Já para os estados fica uma competência mais de média e alta complexidade, né, de alguns exames, de alguns procedimentos e alguns medicamentos. Para os municípios, o foco é mais da atenção básica, voltada à saúde. E o que é o intuito disso tudo? Não existe uma hierarquização entre os entes, né, não existe isso, mas uma descentralização organizada, que seria assim, o paciente primário, aquele paciente, ele vai primeiro no município, ele procura atenção básica à saúde primeiro, para aí haver uma avaliação se ele é um caso mais complexo, para que daí ele vá sendo encaminhado dentro do próprio sistema, né, público de saúde, no formato que todas as esferas ali se completem. Há definições em conjunto também, né, dos órgãos ali envolvidos. Mas é uma política pública que tem que ser respeitada e, na verdade, tem que ser revista, né? Porque a gente sabe que muito está deficitário, muito precisa ser ajustado. Mas é basicamente isso, né? Além de outras previsões lá contidas na lei, que disciplina o SUS, mas é essa divisão realmente de tarefas e que as pessoas às vezes se confundem e batem na porta errada muitas vezes e isso dificulta ainda mais o acesso. Por não conhecerem qual o papel de cada um. Por não conhecer o papel de cada um, exatamente. A gente percebe que uma questão que tem ganhado importância é o número de ações sobre saúde na justiça. Sim. Tem aumentado muito, né? Uma pesquisa do Conselho Nacional de Justiça revelou um crescimento de quase 200% num período menor do que 10 anos, né? De 2009 a 2017. Em 2009 foram 32 mil ações e em 2017 95 mil novas ações na justiça tratando de saúde. Então, como que surgiu esse fenômeno e quais são as principais demandas? Sim, é conhecido realmente como fenômeno da judicialização da saúde que a gente fala hoje, né? E quando a gente fala em judicialização, a gente fala tanto na parte pública quanto na parte privada. As principais demandas são basicamente, quando você fala de SUS, são materiais, são medicamentos, uma grande demanda do sistema público é com relação a medicamento, liberação de medicamentos, né, entre outros. A área privada a gente tem muita questão de reajuste, a gente tem muita questão de cobertura, porque ela tem um rol mínimo obrigatório e tem coberturas que não estão ali. Recentemente teve uma definição também, né, dos nossos tribunais superiores com relação a esse rol ser taxativo ou exemplificativo. Então, isso capaz que dê um direcionamento melhor para a questão da judicialização na área privada, né? Qual que é a diferença? A ANS, a Agência Nacional de Saúde Suplementar, ela estipulou um rol de procedimentos, que é a cobertura obrigatória dos planos de saúde, né? E existia uma questão assim em grande parte da judicialização, indo no sentido de que aquele rol é exemplificativo, que você tem o que está coberto lá, mas que ali tem exemplos apenas, que teria uma amplitude maior do que isso. E as operadoras, por sua vez, defendendo que não, é taxativo, é o que está ali, porque é feito todo um estudo, o rol é atualizado a cada 2 anos, conforme vai acontecendo a evolução da medicina, a questão dos custos e tudo. E houve esse posicionamento do nosso judiciário no sentido de que ele é taxativo. Então, ele é o que está ali, e isso provavelmente vai disseminando para baixo,
né, para os tribunais, para a própria primeira instância, e vá dando um direcionamento melhor para as questões de judicialização. Eu venho observando um amadurecimento um pouco maior, principalmente por parte de alguns juízes que estão se aperfeiçoando melhor na questão tanto de direito público quanto direito privado, né? Porque tem que ter um conhecimento técnico maior, porque é muito dinâmico, né? E muito complexo. E a gente vê muito assim que a questão da indicação médica, da recomendação médica, acaba sendo o maior peso na questão de se decidir uma demanda da área de saúde ou não. E muitas vezes a gente acaba priorizando o individual, né, em prejuízo do coletivo. E aí começa a ter um desequilíbrio. Então hoje a gente fala muito em ativismo na judicialização da saúde, né? Que a judicialização vá terminar, não vai terminar. Mas eu acredito que ela tem condições de ser melhor administrada e de ser melhor direcionada, aproveitando melhor os nossos recursos. E desatolando um pouco o judiciário também, né? Teria como essas ações que são mais individuais terem um impacto, né, coletivo? Algumas têm o que a gente fala do efeito da repercussão geral, algumas decisões elas acabam refletindo em todos os processos. Né? Então, por exemplo, você tem a questão do reajuste por faixa etária, que é uma questão bastante importante, que se discute muito na esfera privada, que você tem dois tipos de reajuste, o reajuste anual, normal, e você tem o reajuste conforme a idade do beneficiário, a gente fala em beneficiário na área privada. E se discute hoje que essas faixas etárias são abusivas, porque quando saiu o Estatuto do Idoso, se proibiu o reajuste em função da idade a partir dos 60 anos. Em virtude disso, a ANS, que é a Agência Nacional de Saúde, editou uma norma disciplinando que as faixas terminariam, o último reajuste seria com 59 anos de idade. E aí isso ficou claro. E mesmo assim há uma resistência por parte dos beneficiários que ainda acham que 59 anos é muito próximo do Estatuto do Idoso. E as operadoras, por sua vez, acabam pesando a mão no índice de reajuste quando vai chegando as faixas etárias maiores, 49, dos mais velhos. Hoje você tem uma regra para obedecer de limitação de variação de percentuais entre uma faixa ou outra. Você não pode, tem uma regra específica sobre isso. Mesmo assim, alguns casos são tidos como abusivos. Então isso é um ponto também que se discute em linhas gerais para poder se aplicar aos processos que discutem sobre isso. Então tem alguns, quando começa a haver muita repetição de demandas, caminha-se para isso. Né? A área de saúde, ela tem, como todas as outras áreas, mas a área de saúde hoje ela tem alguns pontos que estão em fase de definição e que a gente acredita que vai refletir nas demais demandas individuais. Bom, a gente agora vai fazer um rápido intervalo e ao retornar vamos continuar falando sobre direito à saúde. Estamos de volta e o tema deste momento jurídico é o direito à saúde. A gente conversa com a advogada Juliana Rassi. Bom, continuando sobre a judicialização da saúde, uma parte das demandas trata de medicamentos, procedimentos que são oferecidos regularmente, tanto na rede pública quanto pelos operadores privados, né? Uma outra parte das demandas trata de procedimentos que ainda não foram aprovados pela Anvisa, né? Ou que não fazem parte desses contratos. Isso é um direito legítimo, solicitar esse tipo de procedimento, de medicamento, tratamento? Então, com relação a medicamentos, existe uma pequena abertura. Quando você fala em alguma doença rara, ultra rara, né, que se refere assim. Então, a gente tem um tipo de medicamento, falando primeiro de medicamento, a gente tem os medicamentos experimentais, né, e a gente tem aqueles que ainda não estão registrados pela Anvisa. Né? Os experimentais, eles não têm cobertura mesmo, né, e eles deveriam ser assim tratados. Em alguns casos específicos, quando tem uma recomendação médica, né, forte, recomendando aquilo como única alternativa, como não tendo algum outro medicamento ou tratamento similar, acaba se conseguindo, né, judicialmente a cobertura para isso. Né? A gente tem também a questão da demora para o registro de alguns medicamentos, né? Tem toda uma política envolvida que a gente sabe, acho que isso também atrapalha um pouco. E com relação a procedimentos também, a gente tem o que é experimental, em tese, ele está excluído,
porque não teve uma evidência científica ainda da eficácia dele. É o que a gente fala também da utilização de medicamentos off-label, que a gente usa de forma distinta do que está na bula. Então, tudo isso tem que ter muita cautela, né? E o respaldo médico, ele é fundamental. Agora, ser legítimo ou não, aí depende caso a caso. Um caso bem recente foi esse do canabidiol, né? Sim, eu presido a Comissão Especial de Direito Médico da Saúde da OAB de São Paulo também, da estadual, e nós levamos esses dias para a comissão uma palestra exatamente sobre a questão do canabidiol e o quanto isso é polêmico, né? O quanto isso está movimentando o judiciário também, né? Inúmeras ações para se conseguir a autorização para a utilização disso. A Anvisa cria até um espaço para se fazer a requisição disso hoje, mas é muito complexo, né? E há estudos de fora, referenciados em instituições renomadíssimas, do benefício do canabidiol para diversas doenças, inúmeras, a lista é assim, muito extensa. E aqui no Brasil a gente não consegue ainda nem validar esses testes. Então, assim, também é um caminho que a legislação, a comunidade vai ter que se adequar à realidade do que está acontecendo, né? Porque além de ser mais barato, tem um custo menor, ele tem um resultado muito bom, muito favorável, mas a gente passa pela questão do preconceito, né? Por falta de informação. Então, eu acho que com todos esses canais, todos esses acessos à informação que a gente tem hoje, a gente não pode se furtar de conhecer a matéria. Esse é um exemplo clássico, interessantíssimo, que você comentou aqui, que é do canabidiol. Uma questão que tem surgido bastante na mídia ultimamente é o movimento anti-vacina, né? E a gente já teve até algumas decisões judiciais aqui no Brasil, né? Em São Paulo, em Santa Catarina, alguns estados, obrigando os pais a levarem os seus filhos para vacinar, né? Sim. Inclusive, uma dessas decisões, a Justiça autorizou a busca e apreensão da criança. Sim. Né? Os pais que, por alguma convicção filosófica, né, não levam os filhos para vacinar, eles cometem algum crime? Eles estão cometendo um grande erro e estão correndo risco de serem punidos por isso, né? Podem até ser multados, porque você tem um programa de imunização e é obrigatório, tem que ser cumprido, né? A gente está vendo esse movimento de uma forma negativa e você está vendo doenças que já estavam praticamente fora erradicadas, estão voltando. A gente está vendo isso com sarampo, né? É gritante essa questão desse movimento anti-vacinação. É diferente quando tem uma criança que tem alguma reação não boa com relação àquela vacina. Mas aí o pai deve procurar o pediatra, né, de confiança dele, o pediatra orientar, até mesmo formalizar um relatório ali fundamentando o porquê daquela criança não poder tomar aquela vacina, porque o próprio pai, mãe, ele se respalde, porque fora isso ele corre o risco sim. São casos extremos, mas existe um pequeno risco até de perder até o pátrio poder aí sobre a criança, né? Pode, sem dúvida, e tá tendo judicialização por conta disso. Bom, a gente vai para mais um rápido intervalo, já voltamos. Estamos de volta e o tema deste momento jurídico é o direito à saúde. A gente conversa com a advogada Juliana Rassi. Uma outra questão que também tem parado na justiça, né, é o erro médico. Né? Bastante, né? Como que uma pessoa pode se precaver, né, e também se ela se sentir vítima, né, achar que foi vítima de um erro médico, como ela deve proceder? Bom, é complicado isso, porque às vezes o erro ele é tão gritante que você vê que de fato ele aconteceu, né? Outra coisa é quando você cria uma expectativa sobre um resultado, e aí eu acho que vai muito do profissional médico ser muito transparente, ser muito esclarecedor, no sentido de deixar muito claro para o paciente o que ele pode esperar daquilo, né? Principalmente quando a gente fala em procedimentos estéticos, que a expectativa é muito alta, né? Mas tem que ser averiguado com calma, com cautela, porque na maior parte das vezes a responsabilidade do médico ela não é de resultado, ela é de meio. Que significa o quê? Ele tem que demonstrar que foi feito tudo o que estava ao alcance dele, que foi usada a melhor técnica,
que foi feito o melhor possível para poder garantir aquele resultado. E que muitas vezes aquilo vai além da capacidade dele ou da própria caminhar das coisas. Às vezes é algo que fatidicamente não ia conseguir se resolver, mas ia talvez conseguisse amenizar, ou talvez conseguiria resolver com um probleminha secundário, né? Agora, o paciente que se sente de fato lesado por essas questões, ele tem que procurar um advogado especializado na área para analisar o caso dele, né? Até mesmo envolvendo um outro médico que possa olhar de fora, ter um olhar de um assistente técnico até, e ver se realmente, de fato, aquilo pode ser ou não tratado como um erro médico, né? Que a gente configura ele como imprudência, imperícia ou negligência no atendimento. Porque simplesmente a maioria das ações hoje, embora gere um desgaste muito grande para os médicos e às vezes obriga os médicos até procurarem seguro para poder atuar, porque eles ficam inseguros com relação a isso, o ser humano em si ele pode errar, ele pode ter falha, né? Mas é que ainda assim a maioria dos casos são improcedentes para os pacientes, né? Muitas vezes é uma aventura aquilo, o médico ele fez o melhor e ele se documentou, é muito importante que ele se documente. E o paciente também esgote tudo que é informação, mas pergunte de cabo a rabo sobre tudo, a não ser os casos de urgência e emergência que não dá tempo. Não dá tempo, né? Mas ter aquela honestidade mesmo, aquela conversa olho no olho, e a judicialização do erro médico em si também é gigantesca, é muito grande. Tem uma questão que a gente está também na iminência aí de estourar, que é a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E ela classifica como dados pessoais sensíveis, que são até uma proteção jurídica maior, aos dados de saúde. E a gente sabe que os dados de saúde hoje eles não têm muito critério para circular dentro das instituições, dentro dos consultórios, e vão ter multas altas se houver um vazamento de dados, se houver uma divulgação indevida. Isso para todo mundo, isso vai valer para todo mundo, mas a área de saúde ela pegou pela questão da legislação definir dados como dados sensíveis, os dados de saúde. Então, assim, a gente está num momento muito crucial na área médica de saúde, onde todo mundo precisa parar, rever, sem terrorismo, mas rever toda a sua operação, fazer um diagnóstico mesmo do seu local de trabalho. Não interessa o tamanho, porque o pequeno ele se relaciona com o grande ele vai ser o primeiro atingido pela obrigação, sem dúvida, né? Não se apegar também à questão de multa, que a multa vai de 2% do faturamento até 50 milhões de reais, é uma multa alta, mas acho que a questão não é se apegar à multa, mas é tentar sanar o risco, né? Tanto em termos de sistema, de informática, quanto em questões documentais. Vai gerar uma maior responsabilidade. Uma maior responsabilidade. Cuidado com esses dados pessoais. Porque ele deu um maior empoderamento para a pessoa acerca do próprio dado dela. Então, por exemplo, você vai num atendimento, num consultório para ser atendido. Aquele dado que foi colhido seu e foi tratado, foi para uma ficha, foi para um prontuário, você vai ter que definir quem que vai ter acesso àquilo, vai garantir que aquilo, só aquela pessoa, quem for o responsável, quem for manusear, vai ter o acesso e que vai ser utilizado para aquela finalidade. Você não vai poder aproveitar um dado colhido para fazer depois uma campanha publicitária, não sem autorização da pessoa. Então vai muito do bom senso, de você falar, olha, eu não quero meu dado usado indevidamente, eu sou dona do meu dado. Né? Vai ter que mudar muito a cultura, né? E vai haver investimentos também, não tem jeito. E é o que a área de saúde mais reclama, né? O tanto de investimento, o peso, né, dos gastos, dos custos altos para poder se prestar um serviço de qualidade. Bom, a gente vai fazer uma rápida pausa agora e na volta vamos ver as dúvidas dos internautas enviadas pelas redes sociais da Câmara. Não saia daí. O Momento Jurídico está de volta. Hoje estamos falando sobre direito à saúde com a advogada Juliana Rassi. Bom, agora nós vamos ver as perguntas enviadas pelos internautas. Sim, claro. E a primeira delas, da Natália, é: pacientes com câncer têm direitos específicos? Quais são? Tem direitos específicos. São inúmeros direitos que vão desde desconto na aquisição de veículo, desconto em impostos,
até em questão de financiamento de casa, liberação de FGTS, são inúmeros direitos. Tem algumas cartilhas que são bem específicas, né? As pessoas têm informação sobre os direitos que elas têm, né, quando são portadoras de câncer, mas não é para todo tipo de portador de câncer, e também tem que haver tem alguns critérios que é um próprio relatório médico dizendo que de fato a pessoa está acometida daquele câncer, né, daquele problema, e que ela está em tratamento, depende de cada instituição, tem uma exigência com relação a doença em si, a estar ou não fazendo tratamento, mas em tese sim, tem inúmeros direitos. Uhum. Inclusive um dos direitos é o tempo para iniciar o tratamento. Exatamente, 30 dias de quando você sabe ser portador do câncer, tem início ao tratamento. Uhum. Né? Isso na parte pública. Na parte privada você tem uma norma específica da ANS, que não faz nem tanta distinção de ser portador de câncer ou não, mas tem os prazos máximos para você passar por qualquer tipo de tratamento, desde uma consulta básica até uma internação, tudo, né? Você tem a regra específica de prazos. Uhum. Tem Bom, sim. A seguinte, do Matheus. Gostaria de saber se a prefeitura tem que disponibilizar medicamentos para tratamento em casa. Dependendo do medicamento, sim. Dependendo do tratamento, tem que estar na lista de medicamentos, né? Mas, por exemplo, tem casos de câncer que você usa, tanto quem tem plano privado quanto quem é atendido pelo SUS, que você faz quimioterapia ambulatorial ou você usa o medicamento em casa. Então, teria sim que fornecer. Precisa ver se consta da lista. Certo. Sim. A pergunta do Paulo, existe alguma lei que regulamenta tempo de espera para atendimento de saúde? Então, existe assim uma resolução do Conselho Federal de Medicina que preconiza que numa situação, por exemplo, de urgência e emergência, você tem que ter o atendimento imediato, né? Isso aí é fato, porque a própria definição de urgência e emergência preceitua isso. Mas não pode ultrapassar 2 horas, né? Seria o limite máximo aí para ter um atendimento. E aí o risco é o profissional ou até o estabelecimento de saúde está sujeito a um processo ético-disciplinar junto ao órgão de classe. Então é esse cuidado que tem que acontecer, embora a gente saiba que principalmente na área pública, na privada também um pouco, mas na área pública a gente tem esperas muito maiores do que isso, né? E a gente também tem uma norma específica das operadoras de plano de saúde de atendimento no menor tempo possível, ou então naqueles casos, naqueles prazos previstos na norma, desde uma consulta simples, básica, até uma internação mais complexa. Tem uma norma específica que disciplina os prazos, que ele é contado desde a data que o paciente pediu até a data que ele realizou. Então não pode ultrapassar isso. Aí ela estaria sujeita a multas aí da Agência Nacional de Saúde. Entendi. O princípio seria isso. Bom, Juliana, eu agradeço a sua participação. Eu que agradeço, muito obrigada. Agradeço também aos internautas que nos enviaram suas dúvidas e a você que nos assistiu. Até o próximo Momento Jurídico. E para você que acompanha os nossos programas e gosta de estar por dentro dos assuntos da cidade e também do trabalho dos vereadores, se inscreva no nosso canal e confira tudo o que acontece aqui na TV Câmara. E se você gostou do nosso conteúdo, não esqueça de curtir nossos vídeos. Deixe aqui o seu like. Deixe o seu comentário e ative o sininho para ser avisado de todas as novidades.